alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre a chuva ácida. Na aula passada, nós aprendemos sobre os óxidos. No comecinho da aula passada, eu falei para vocês que era muito importante a gente entender os óxidos, saber identificar os óxidos, porque eles são os causadores da chuva ácida. Então, na aula de hoje, nós vamos entender o que é a chuva ácida, nós vamos entender quais são as substâncias que causam a chuva ácida, quais são as consequências e como amenizar a chuva ácida. Vamos lá? Primeiramente, para iniciarmos a nossa aula de hoje, é importante vocês saberem, pessoal, que as chuvas normais, elas são naturalmente ácidas. Lembram? Lá na nossa aula de pH, nós vimos que toda substância que é ácida é aquela substância que tem o pH inferior a 7. O valor do pH é inferior a 7. Então, as chuvas normais, elas são ácidas. Por quê? Na atmosfera, nós temos a presença de vários gases. Dentre eles, o CO2. Olha aqui, gente, a presença dos óxidos, né? O CO2, ele é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, quando ele se dissolve na água, quando ele reage com a água, ele forma um ácido, que é o ácido carbônico. Então, conforme vocês podem ver aqui nessa reação, quando o CO2 reage com a água, eu tenho a formação do ácido carbônico. E esse ácido carbônico, né, ele se dissocia aí formando íons H+, e HCO3-. Então, quando o gás carbônico entra em contato com a água, eu tenho a formação desse ácido carbônico, né? E embora esse ácido, né, ele seja um ácido fraco, então é ele que faz com que as chuvas normais tenham pH inferior a 7. Então aqui eu coloquei até numa imagem para vocês verem uma água, né, que foi coletada da chuva, né? Ela foi medido o pH dessa água. Então, a água da chuva normal, ela tem o pH em aproximadamente de 5,6. Então, a chuva normal, ela já é naturalmente ácida. E aí, pessoal, o que acontece, né, com a chuva ácida, né, que é esse fenômeno, né, que nós chamamos? A chuva ácida, gente, ela é aquele tipo de chuva que apresenta o pH inferior a 5,6. E isso acontece devido à presença de vários poluentes que estão na atmosfera, dentre eles óxidos de ferro e óxidos de nitrogênio, né? Esses óxidos, gente, eles vêm da onde? Eles vêm da queima do carvão, eles vêm da queima de combustíveis fósseis, né? Então, quando eu tenho a presença desses óxidos na atmosfera, conforme está representando aqui nessa imagem, eu tenho esses óxidos sendo liberados aqui de indústrias, né? Liberados da queima de combustíveis fósseis, de carros, de caminhões. Então, eu tenho toda uma sequência de reações que acontecem na atmosfera, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, e isso faz com que a chuva tenha o pH inferior a 5,6. E aí, então, nós temos o que nós conhecemos como chuva ácida. Então, gente, da onde que vem, né, esses óxidos que podem causar a chuva ácida? Primeiramente, vamos falar sobre os óxidos de carbono e a fuligem. Então, os óxidos de carbono, geralmente, eles vêm da onde? Eles vêm da queima, né, de combustíveis, como o álcool e a gasolina, né? Essa queima que acontece dentro dos motores dos automóveis, né? E ali, quando você tem a queima desse combustível, você acaba tendo uma mistura de gases, como dióxido de carbono, que é o CO2, monóxido de carbono, que é o CO, e o próprio carvão, né? Além da formação também de água. Então, a produção, gente, de dióxido de carbono na queima dos combustíveis, além também da produção de CO2 que nós temos nas queimadas, provoca um aumento da concentração desse gás na atmosfera. E conforme vocês sabem, né, além também de causar a chuva ácida, o aumento aí do CO2 na atmosfera intensifica o efeito estufa, né, o que tende, então, a provocar, a causar aí um aumento na temperatura média do planeta, que nós chamamos de aquecimento global. Os óxidos de enxofre também são um dos causadores da chuva ácida, né? Os óxidos de enxofre, gente, são impurezas que estão presentes em derivados do petróleo, como gasolina e óleo diesel, né? Além também do carvão mineral ter
ter alguns compostos, né, que apresentam enxofre. Então, quando esses tipos de combustíveis são utilizados, como a gasolina, o óleo diesel, nós temos a produção do dióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre, que nós vimos lá na nossa aula passada, ele é um óxido ácido e ele tem um cheiro bem irritante, é um cheiro bem característico. Então, gente, quais são as reações que acontecem na atmosfera com o enxofre que leva, então, à formação da chuva ácida? Então, o enxofre que é liberado da queima de combustíveis, ele reage com o oxigênio do ar, formando aqui o SO2, né, gente? Então, o SO2, ele é um óxido, né? Como que é o nome desse óxido? Dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele reage com a água também presente na atmosfera, e aqui, gente, ele forma esse composto, que é H2SO3, que é o ácido sulfuroso, né? E aqui, né, nós temos o quê? Que esse SO2, esse dióxido de enxofre, né, ele também pode reagir com o gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre, que é o SO3, e esse SO3 reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Então, vocês estão vendo, gente? A presença de enxofre que é liberado da queima de combustíveis derivados do petróleo, que também está presente no carvão mineral, ele tem reações na atmosfera com o oxigênio e com a água, levando à produção de ácidos, como o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. E é por isso que eles tendem a diminuir a presença desses poluentes na atmosfera, tende a fazer com que a chuva tenha um pH mais baixo ainda, causando o que nós chamamos de chuva ácida. Temos também os óxidos de nitrogênio, que também são os causadores da chuva ácida. Então, no motor dos combustíveis, gente, nós temos a entrada de ar, né? Porque o oxigênio ele é necessário para o processo de combustão. Então, o nitrogênio, que também é um gás que está presente na atmosfera, ele reage com o oxigênio, formando aqui o óxido de nitrogênio. E uma vez que esse óxido de nitrogênio ele é lançado na atmosfera, ele se transforma, né? Ou seja, esse óxido de nitrogênio ele reage com o oxigênio na atmosfera, formando o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. E esse dióxido de nitrogênio, por sua vez, ele reage com a água, produzindo ácido nítrico e ácido nitroso. Então, assim como acontece com o enxofre, gente, o nitrogênio também, ele reage com o oxigênio e com a água, levando à formação de ácidos, né? O que faz com que o valor do pH da chuva seja cada vez mais inferior, levando aí ao fenômeno da chuva ácida. Os óxidos de nitrogênio, pessoal, eles promovem, né? Eles também estão presentes aí no caso das tempestades. Então, os raios que ocorrem durante as tempestades, pessoal, eles também levam à formação dos óxidos de nitrogênio, como óxidos de nitrogênio e dióxidos de nitrogênio, né? E, consequentemente, se eu tenho a formação desses óxidos, esses óxidos vão reagir com a água, levando à formação lá dos ácidos. Então, gente, aqui eu coloquei um esqueminha resumido para vocês compreenderem quais são os causadores, né, o que leva à chuva ácida. Então, nós temos aqui, né, a queima de combustíveis que libera para o meio ambiente nitrogênio e enxofre, que reagem com o oxigênio presente na atmosfera, formando os óxidos, né, dióxido de nitrogênio, trióxido de enxofre, óxido de nitrogênio. Esses óxidos, por sua vez, né, eles reagem com a água, né? Nós temos aqui também a formação do óxido de nitrogênio pelos raios, né? E esses óxidos, por sua vez, eles reagem com a água, formando assim os ácidos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. E é devido à presença desses ácidos na chuva que eu tenho, então, a chuva ácida. Gente, quais são, né? Aqui nesse resuminho tá falando um pouquinho, depois eu vou falar melhor. Quais são as consequências dessa chuva ácida? Essa chuva que tem um pH inferior a 5,6. Ela pode, né, causar problemas à saúde humana devido à presença de poluentes. Como essa chuva é ácida, ela pode acidificar o solo, causando danos aí para as vegetações, né? Ela causa a corrosão do mármore e do ferro, além da corrosão das folhas e dos vegetais. Então, né, gente, aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas consequências. Agora que nós vimos quais são os causadores da chuva ácida, nós vamos ver quais são as consequências da chuva ácida. Então,
A primeira consequência que nós podemos citar são os prejuízos para a agricultura, porque conforme eu disse, se a chuva ela está com pH inferior a 5,6, ela vai cair no solo. Isso vai fazer com que esse solo se torne ácido ou mais ácido, né, do que ele tem que ser, né? Então você pode danificar. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma floresta danificada pela chuva ácida na Polônia, no ano de 2002. Além de que o dióxido de enxofre destrói, gente, as folhas dos vegetais. Essa imagem aqui, essa segunda imagem, essa folha com esses furos, gente, foi tirada de uma reportagem de uma chuva ácida que aconteceu em Cubatão. Então, olha o que a chuva ácida pode causar aqui nos vegetais, né? Além de danificá-los, também pode levar à morte. Além disso, né? Além de tornar o solo ácido, a chuva ácida também torna a água de rios e lagos ácida, e isso, consequentemente, vai levar à morte de peixes. Outra consequência também muito comum, gente, da chuva ácida é a corrosão de monumentos, de estátuas que são feitas de mármore e de ferro, além de outros materiais também utilizados em monumentos e construções. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, uma imagem que foi feita por Aleijadinho, lá em Minas Gerais. Você vê que essa imagem ela está com uns furos, gente. Isso daqui é desgaste, é corrosão causado pela chuva ácida, né? Então aqui, gente, eu coloquei para vocês a reação que acontece, que leva a essa corrosão, né, do mármore. Então aqui, por exemplo, eu tenho o carbonato de cálcio, que é o sal presente na composição do mármore. Quando ele reage com ácido sulfúrico, né, que é formado lá devido à presença dos poluentes na chuva ácida, ele é transformado em sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, nós vimos lá na nossa aula de sais, ele é um gesso. Então, por isso que quando a chuva ácida, ela cai nesses monumentos feitos, por exemplo, de mármore, é esse tipo aqui de reação que eu tenho. Então, eu tenho a corrosão desses monumentos ou dessas construções. Como que a gente pode, então, né, gente, amenizar essa chuva ácida, né? Então, nós vimos quais são os causadores, nós vimos as consequências, e agora como nós podemos amenizar. Então, o primeiro ponto é em relação a alternativas energéticas, né? Nós devemos procurar utilizar outras fontes de energia, além de combustíveis fósseis, né? Nós temos a energia eólica, que é a energia que provém dos ventos, a energia solar, que vem do sol, né? Além disso, nós também temos que nos preocupar em utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre, como é o caso dos biocombustíveis, no caso aqui do etanol. Então, no caso aqui, né, do etanol, ele é largamente produzido no Brasil e é produzido a partir da cana-de-açúcar, né? Além do que, conforme você planta a cana para fazer o etanol, durante aquele processo que ela está lá plantada, ela realiza o processo de fotossíntese e ela já ajuda também a tirar o CO2 do meio da atmosfera, diminuindo ainda mais a poluição ambiental. Outra coisa também que pode amenizar a chuva ácida é utilizar substâncias que são chamadas de dessulfurizadores, que são substâncias, né, que são utilizadas para retirar o oxigênio, o enxofre de emissões atmosféricas, né? Então, mesmo que o enxofre não tenha sido removido, por exemplo, de um combustível, né, o dióxido de enxofre produzido na combustão, ele pode ser retirado antes que a fumaça das usinas e de fábricas sejam liberadas. Então, você pode utilizar aí, né, outros compostos que captam esse CO2 antes que ele seja lançado na atmosfera. E outra coisa, né, gente, principal, que aí depende, né, a gente também pode colaborar, pode fazer nossa parte, são as mudanças de hábitos, né? Então, sempre que possível, utilizar o transporte público, andar mais a pé, andar de bicicleta, né, utilizar menos o carro, né, para que a gente possa diminuir aí as emissões atmosféricas, a emissão de poluentes para a atmosfera. Se você tiver, quando você for comprar um carro, optar por um carro a álcool, em vez de carros movidos a gasolina ou óleo diesel. Se bem, né, gente, que hoje em dia a maioria dos carros, né, como se diz, são flex, você pode utilizar os dois tipos de combustível. Então, sempre dá preferência aí pelo álcool, né, que é um combustível um pouco mais limpo do que a gasolina. Além também, né, gente, de economizar a questão da energia elétrica. Né? Apagar a luz, desligar aparelhos quando não estiver usando, tudo isso, né, contribui aí para que a gente tenha uma vida ambientalmente mais saudável. Então, pessoal, agora eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a chuva ácida. E aqui eu deixo alguns exercicinhos só para a gente praticar
um pouquinho do que a gente aprendeu nessa aula, sobre os causadores, sobre as consequências da chuva ácida, né? E nós vamos resolver esse exercício juntos. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.